Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Viemos para mais uma aula de Gaia. Gaia, gente, é a nossa playlist sobre o meio ambiente. Nós estamos estudando algumas características que nos levarão a discutir os grandes problemas ambientais enfrentados pela humanidade. Inicialmente, nós fizemos uma série em que nós conhecemos a atmosfera e agora nós começamos uma segunda série em que nós estamos estudando os principais climas do mundo. Depois nós estudaremos os principais climas brasileiros. Gente, na aula anterior nós já estudamos o clima equatorial. Hoje nós vamos estudar o clima tropical, que aliás é o principal clima do Brasil. Tanto que a música do Jorge Benjor é muito famosa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então vamos conhecer este clima que além do Brasil se espalha pela América Latina, pela África e pelo sul e sudeste da Ásia. Observemos ele então. O clima tropical, que é um dos principais climas do mundo. Enquanto eu me preparo, você aproveita e fotografa e printa, dá o print na tua tela, para que você tenha o registro. O clima tropical, ele está localizado nas áreas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Quaisquer dúvidas a este respeito, é só você ir até a playlist Geografia do Brasil para os vestibulares, em que localizamos esta área, que é chamada também de Zona Intertropical ou Tórrida. Como características gerais, este é um clima quente com variações. O que quer dizer isto? Quer dizer que a temperatura média deste clima ela é da casa dos 23 graus Celsius. Lembrando que a temperatura é sempre dada à sombra em geografia, onde ela é mais estável. Com variações é uma forma simplificada de dizer que ela possui sazonalidade, ou seja, que ela varia conforme as estações climáticas do ano. Portanto, no verão a temperatura é maior e no inverno a temperatura é menor. A amplitude térmica média do clima tropical é de 5 graus Celsius. Isso significa dizer que se a média é de 23, que no verão ela pode chegar ao máximo de 28 graus e no inverno ao mínimo de 18 graus. Por isso que a média é 23. Lembrando que 28 graus Celsius é uma temperatura bastante elevada, já na casa do clima equatorial, e 18 graus Celsius já é uma temperatura branda. No caso brasileiro, a 18 graus Celsius, a maioria da população já está utilizando agasalho. Em relação à temperatura, nós destacamos que a média anual é superior a 20 graus Celsius, a variação térmica diária é mais significativa do que as variações no decorrer do ano. Lembrando que a hora mais quente do dia é 14 horas e a hora mais fria do dia é 2 horas da manhã. Então, o que o texto quis dizer é que a amplitude térmica entre a hora mais fria do dia e a hora mais quente, respectivamente 2 horas da manhã e 14 horas, é superior à amplitude térmica anual, que, como a gente já sabe, está na casa dos 5 graus Celsius. O índice pluviométrico, a quantidade de chuva por ano, ela varia, segundo o texto, de 1.000 milímetros a 2.000 milímetros anuais. Lembrando que no clima equatorial, ela é de por volta de 2.500 milímetros anuais. Portanto, praticamente o dobro do que chove no clima tropical. No caso brasileiro, a média está na casa dos 1.250 milímetros por ano. Claro que nós temos variações. Há no Brasil o clima tropical semiárido, o clima tropical de altitude,
o clima tropical característico ou continental e o clima subtropical. Então, uma grande variação entre 500 milímetros por ano, no caso do clima tropical semiárido, a 2.000 milímetros por ano, no caso do clima subtropical. Mas a média brasileira é de 1.250 milímetros por ano, com chuvas concentradas no verão, ou seja, nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Chuvas intensas no verão, diz o texto, no resto do ano, mais chuvas próximas ao mar. Ou seja, o período de estiagem coincide com o inverno, os meses do meio do ano, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Claro que a maritimidade, ou seja, a proximidade do mar, faz com que ocorra maior pluviosidade. Caso no Brasil do clima tropical atlântico ou tropical úmido que está na costa litorânea. Muito bem, já no interior nós temos a continentalidade, ou seja, a distância do mar deixa o clima mais seco. Em relação à umidade relativa do ar, a média varia de 70% no interior dos continentes, por exemplo, no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, região de Cuiabá, no norte e centro do Mato Grosso do Sul, região de Campo Grande, a 90% no litoral, caso de Paranaguá, no Paraná, caso de Santos e do Rio de Janeiro, no litoral da região sudeste. Então, com este segundo clima, o primeiro foi o equatorial, hoje nós fechamos as características do clima tropical. Nos aguarde na próxima aula da Playlist Gaia, a playlist do canal Geomaz, em que nós analisamos os problemas do meio ambiente. Nos aguarde para mais um clima do mundo devidamente analisado. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.